Voltamos para o nosso segundo bloco do programa Polêmica aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV. Lembrando a vocês que quiserem mandar dicas, elogios ou críticas ao programa, programapolêmica@gmail.com. E para vocês dos municípios de São Francisco da Bapuana, Cardoso Moreira, Italva, esses municípios que não são abrangidos pela Via Cabo, nós estamos agora com o YouTube do programa, youtube.com/programa polêmica. Lá você tem todas as entrevistas do programa e aí a gente vai expandindo o nosso número de internautas, de telespectadores, tudo em função para gratificar e dar a melhor informação para vocês. André, dando entrada aqui no nosso segundo bloco, outra questão que tem sido muito discutida é a questão de uma briga velada entre judiciário e legislativo. Principalmente no nível federal a gente observa muito isso, quando o judiciário tem que atuar, às vezes para fazer a própria função típica do legislativo. O legislativo demora a agir, demora a legislar e às vezes o cidadão invoca o judiciário para fazer isso. Acontece no governo federal, aconteceu agora em Campos com o concurso da Câmara, que uma menina teve que entrar na justiça para conseguir a vaga. Está acontecendo no PSF em Campos, todo mundo que está entrando na justiça consegue a vaga. E aí a gente vê naquela questão, se o Poder Executivo disse que não podia, que não tinha dotação orçamentária, o juiz entende que sim, né? Qual é a leitura que você faz? Qual é a verdade disso? E se é perigoso ou não essa atuação de vitrine tão grande do judiciário nessa mistura de função típica com o legislativo? Cláudio, eu acho que o judiciário é um poder com muitos problemas, com muitos pontos fracos, mas acho que ele é o melhor dos três poderes. É o que funciona de menos mal dentro do nosso país. Então, eu acredito que não tem como evitar que ele atue dessa forma, na medida em que o próprio executivo ou o legislativo deixam muito a desejar em vários aspectos, né? Você citou esse caso agora do concurso de Campos, né? Concurso feito, concurso legal, por que as pessoas não são chamadas, né? Então, por que pode a administração, no nosso caso, desse concurso, o próprio legislativo, por que pode a administração, nesses aspectos, não cumprir uma coisa que ela própria convocou, realizou, enfim, né? Então eu acho que o judiciário tem que agir, tem agido na maior parte do tempo com acerto, né? Às vezes há uma divulgação muito grande, há um aparato de mídia muito grande em cima daquilo que o judiciário faz, e eu acho que às vezes até ele surfa essa onda, principalmente do Supremo Tribunal Federal, mas são pequenos erros que não vão apagar e arranhar os grandes acertos. Então eu acho que ele nesse aspecto está cumprindo o seu papel, o judiciário, o próprio Ministério Público, né, que a gente agora vê aí com alegria não ter sido não ver diminuído a PEC 37, as suas atribuições. Então, nesse aspecto, eu acho que está bem, né? Eu sou um crítico do judiciário pela sua estrutura. Eu acho que o judiciário não tem a estrutura que o Brasil precisaria que ele tivesse. O judiciário é pequeno para um país enorme como é o Brasil. Vários países dentro de um só. Vários países dentro de um só, uma população sedenta por justiça, com os mais diversos problemas. Eu e você somos advogados, a gente vive isso, né? E a gente vê as defensorias abarrotadas e os escritórios modelos das faculdades abarrotados, porque cada vez mais as demandas do povo, da sociedade, precisam ser colocadas no balcão da justiça, já que as pessoas não podem fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, eu acho que a resposta estatal a esse crescimento, ela é pífia, ela é muito pequena. Eu aproveito até para manifestar, né, essa discussão que Roda e Vira tem sobre a necessidade de diminuir o número de recursos no processo civil, enfim. Eu sou contra, né? Diminuir o número de recursos. Tem recurso demais? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que tem um número de recursos necessários para que questão é a morosidade do trâmite? A questão é estrutural. Se um juiz tem 15 mil processos na vara onde ele trabalha, 2 juízes teriam 7.500, 3 juízes teriam 5.000. Né? Então eu vejo, e alguém pode até dizer, poxa, é uma visão simplória, eu prefiro simplório mais com eficiência, porque matematicamente e humanamente é impossível um juiz cuidar de 15 mil processos. Agora diz isso para o velhinho que está
doente, precisa do seu remédio, ou diz isso que ele precisa da sua pensão, ele precisa... Não, diz isso para as pessoas, que tem uma interminável fila e só um ser humano lá para fazer. Nós estamos vivendo agora, por exemplo, o processo eletrônico está sendo implantado. Né? Então o processo, em tese, ele vai fazer zup, igual um foguete. Vai esbarrar onde? No juiz. Aquele não vai ter a velocidade que o processo tem. Em tese, ele vai passar até mais processo. Ele vai ter mais processo, mais coisas vão desembocar. Tudo bem, nós advogados vamos poder dizer, ó, a nossa parte está pronta, chegou lá. Agora ele não vai julgar, porque ele é um para milhares de processos. Então, eu acho isso faz com que a gente viva em um sistema jurídico de liminares? E pior, um sistema jurídico de frustração. Né? Porque o que é uma sociedade desenvolvida? Né? A luta pelo direito, o célebre livro, né? Você lutar por todos os seus direitos, os que sejam economicamente pequenos, inclusive, porque são seus direitos. Né? Mas numa sociedade que não tem um judiciário com respostas rápidas, ela começa a abrir mão de direitos. Isso é perigoso para a cidadania, quando você tem que pegar os seus direitos e jogar na lata de lixo, porque não vale a pena reivindicá-los, vai demorar muito, e você não sabe quando aquilo vai sair, e você vai para uma audiência, tem que ficar o dia inteiro lá, e às vezes tem que voltar outro dia e ficar outro dia inteiro lá, e você vai incomodar pessoas que vai rolar como testemunhas. Então, isso é um ciclo vicioso que afeta a cidadania, que diminui o apreço que o cidadão tem por ele próprio. Então eu vejo, eu acho que eu escapei um pouquinho da pergunta que você fez, mas eu vejo que esse que é o melhor poder para mim, ele precisava ser tratado com muito mais atenção. O acesso à justiça hoje é uma utopia? É quase uma utopia. Né? Se você tem um bom advogado, fica mais fácil, né? Ele vai saber peticionar melhor, ele vai ter instrumentos melhores. E se você não tem, se você está na base da pirâmide, você tem diminuídas as suas chances de receber um pronunciamento, né, judicial num tempo razoável. A gente sabe, a gente aprendeu na faculdade, a gente sabe no dia a dia que o processo também não pode ser a jato, porque processo a jato também é injusto. Né? Mas ele teria que ter um tempo razoável. Né? Quantas pessoas, você viu essa lei aí que privilegia o idoso, o processo do idoso tem prioridade, e mesmo assim, essa prioridade é falsa. Acumulam-se os idosos. Pois é, por quê? Porque tem pouca gente ali na ponta. Né? Eu vi esses dias alguém falando, no tempo, antigamente, no fórum, tinha pouco atendente, mas as coisas andavam, mas era um volume infinitamente menor de processo. Era uma vida muito mais calma, não tinha o tal do dano moral, quer dizer, não tinha essa busca pela compensação por um dano moral sofrido, enfim. A sociedade, ela evoluiu e ela cresceu numa velocidade, e o Poder Judiciário cresceu numa velocidade completamente diferente, muito menor do que essa. Então, eu sou uma das pessoas que acho que investir no Poder Judiciário criaria uma sociedade mais forte, mais consciente, mais com autoestima, com mais amor pelo seu país. E respeitando mais os seus poderes, né? Eles são desacreditados. Exatamente. Eu acho que isso também seria uma consequência. Outra questão, Andral, e aí um pouquinho do Supremo e também questão de quinto constitucional, o Supremo nunca esteve tão exposto, até porque por causa da questão das mídias, né? Antigamente aquelas conversas não passavam de conversas internas, de debates internos. Hoje nós temos a TV Câmara, a TV Senado, a internet, qualquer suspiro já está na rede social. A questão da nomeação ainda por indicação, o executivo indicando para o judiciário, é ainda a melhor forma? Como você analisou, partindo do princípio da questão do mensalão propriamente dito, né? Escolhidos julgando os que se escolheram, Márcio Tomás Bastos por bastidores, o Dirceu com Toffoli. Qual é a leitura que você faz isso? Ainda é o melhor sistema? Não, para mim não nunca foi um bom sistema. Nunca foi um bom sistema. É uma nomeação política, embora as pessoas que a gente vê sentadas lá são pessoas de alta capacidade jurídica, pelo menos eu não via ninguém que seja. Talvez a gente possa dizer, né, era advogado do partido e virou ministro. No início ele era mais claudicante, aí a gente ficava assim, poxa, será que ele sabe tanto direito assim? Mas parece que já está bem mais firme em suas posições. Mas essa nomeação política tem que ter um retorno, não há como. Todos os juízes, o próprio Fux confessou a peregrinação que ele teve que fazer para virar ministro.
E você imagina A ele... história do Carlos Alberto Direito, que foi desde secretário de Educação em Niterói, acompanhou o Milton Moreira Franco até ser indicado como ministro supremo. Então, essa relação ela é promíscua. Sem desmerecer quem está lá e possa dizer ninguém me pede favor, e a gente, em tese, tem que acreditar nisso, mas a relação é muito promíscua, né? Você chega e pede na mão. Você que é um grande jurista, você chega como um garoto que está pedindo uma chance. Como o Barroso, né? Demorou anos aí para tentar. Exatamente, né? Uma estrela. Se não alinhou o discurso, não tivesse alinhado. Exatamente. Então, eu acho que isso é ruim para a democracia. Eu acho que, para haver, de fato, independência entre poderes, é preciso que algumas coisas sejam cortadas. E uma delas é esse poder que o presidente tem de, às vezes, em uma ou duas gestões, ficar com a maioria do Supremo. Como o PT fez, né? Então, se fala assim, não, mas nem tudo julgaram a favor do governo, nem o que julgaram, talvez. Será que foi por um tipo de arranjo? Então, você toca num ponto, Cláudio, que é outra coisa que dá à sociedade uma má impressão. Não tem como se acreditar. Né? Não dá. O que eu vou ganhar naquele jogo? Se eu for jogar ali naquele tapetão, será que eu ganho? Ou se alguém pedir um favor a um ministro, ele acha uma tese e me derruba? Será que eu vou obter justiça realmente? Então, aí você vai para o quinto também, que é uma coisa complexa. Vitalício, né? Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas, você nomeia... alguém para tomar conta de você mesmo. Não, e você nomeia o cara que era teu amigo. O cara que é teu amigo, você não nomeia o inimigo, claro, também seria um absurdo, mas você nomearia um técnico, né? Vou nomear fulano porque ele é muito bom. Só Lincoln nomeou seus inimigos, né? Exatamente, só Lincoln. Mas, então, você acaba nomeando o cara que era teu secretário, o cara que até ontem dependia de você para viver, para comer, não importa. Esse cara vai te investigar, esse cara vai te fiscalizar. Então, isso é um absurdo dos muitos que existem aí, mas que a sociedade nem conhece todos como nós conhecemos mais por estarmos na profissão, etc. Mas são muitas heranças de um país que beneficiava, né, determinadas pessoas desde o tempo do Império, enfim, essa coisa de... É um país de troca de favores há muito tempo, histórico, né? De partilhar a máquina do Estado. Isso, né, quem lê história vê isso claramente, como é que os soberanos faziam isso, aplicavam. E o que é a democracia? A democracia, na verdade, seria um antídoto contra isso, né? Quando você exige concursos, quando você exige... Né? Quando você fala da própria burocracia, o sentido inicial dela é pontuar onde as coisas estão e não esse sentido pejorativo. Pejorativo, exatamente. Outra questão, Andral, entrando na questão do enfoque religioso. A sociedade também viveu aí uma apreensão grande com relação a essa intitulada Projeto Cura Gay, né? E nós temos um presidente de comissão importantíssima de direitos humanos, que é um pastor, Marcos Feliciano. Só pegando este gancho para ouvir de você, partindo do princípio que todo mundo carrega as suas crenças, as suas religiões, o Brasil é um país laico e eu acho, na minha opinião, que deve continuar assim, né? Com diversidade, com pluralidade de crenças e religião. Mas quando você assume um mandato, você não está legislando para a sua religião, você está legislando para uma coletividade. E nós estamos enfrentando uma série de problemas que colocam isso. Qual a leitura que você faz da necessidade ou não do político dissociar sua crença para que ele não acabe legislando para a sua própria igreja? Então, legislar quase ou atuar causa própria, né? Causa própria. É exatamente a causa própria. E atrás dessa, me perdoe lá o pastor, mas atrás dessa intenção dele de legislar a favor da crença dele, há a intenção eleitoral dele de reunir os da crença dele como se ele fosse o grande defensor das ideias. Eu acho que isso é que é o pior disso tudo. Né? Não é o que ele está passando, né, para nós que não concordamos com ele. É o que ele está passando para aqueles que, de alguma maneira, gravitam em torno dele, seja pela própria religião, e que pode estar endossando uma coisa que internamente não queriam endossar. Né? Essa beligerância, esse desrespeito, esse tratamento, cura gay, quer dizer, o que é isso? Como é que um ser humano pode propor uma coisa dessa? E como um ser humano, a autoridade pode propor uma coisa desse tipo? Pode fazer um escárnio, que para mim isso é um escárnio. Isso, para mim, até afeta a conduta dele como parlamentar. Para mim, isso é ato de decoro.
Isso é ofensa ao decoro parlamentar, porque você está ali para defender a sociedade. Eu sou até contra o deputado que está ali para defender grupos. Você está ali para defender a totalidade da sociedade, né? E aí você tem que compreender as diferenças de pensamento da sociedade e aceitá-las e tentar harmonizá-las. E não colocar corrente contra corrente, grupos contra grupos. O papel do legislador não é colocar fogo, o papel dele é jogar água. O papel dele é o da harmonia. Acomodar os reclames que vem na sociedade. Exatamente, e tentar legislar por aí, vamos acomodar as diversas correntes. Essa é a ideia da política em si. Quando se fala política e negociação, é a acomodação das ideias. Como é que a gente cria uma área de conforto para todos os interessados? É isso que ele tem que fazer. E não estimular que um grupo queira passar por cima do outro, ou queira zombar do outro, ou tratar o outro como ser humano de segunda categoria. Isso não é nem religioso, eu diria, não é cristão. E o próprio Jesus frequentou todas essas esferas. Né? Exatamente. Perfeito. Estamos conversando aqui com o advogado Andrau Tavares, nós vamos ao intervalo e já voltamos para o nosso último bloco.